Senhoras, senhores, queridos amigos do ideal espírita cristão, que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos abençoe, para que esta noite ela represente para nós um momento importante. Afirma o poeta, quem sabe faz a hora. Entendemos que esse é o nosso momento. Certa feita, Jesus foi questionado pelos discípulos sobre quem era o maior no reino dos céus. Essa narrativa está no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. E ao ver as crianças sentadas à frente, eu não consigo fugir. Eu tenho que declinar esse texto. Quem é o maior? Jesus manda que eles colocassem uma criança no meio deles. E afirma literalmente: enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual a esta criança, não podereis entrar no reino dos céus. A pergunta foi quem era o maior. O educador por excelência não responde só perguntas. Ele atende ao anseio da alma, que nem sempre sabe formular perguntas. E principalmente no que reporta aos valores da alma, da espiritualidade, do divino, do belo, do maravilhoso, não se assimila pelo intelecto, é pelo sentimento. A criança representa, nesse contexto, a sensibilização, a pureza da alma, para sentir a presença de Deus dentro de nós. Porque muitas vezes procuramos Deus nas religiões, nos templos, e o caminho que o profeta aponta é da presença dele em nós. Então há um momento da conversão filosófica? Sim. Precisamos de querer. Mas o tornar é que engrandece o ser. Não estamos falando da criança como um espírito reencarnado, não. É a sensibilidade. Porque nesse texto mais adiante, Jesus diz assim: porque só os anjos veem a Deus. Aí nós fazemos uma associação entre pureza e angelitude. Não é santidade que se conquista num passo de mágica. Vamos resolver isso assim. É devagar. Como dizia Emmanuel Achille, para frente e para o alto. Convido-os a sairmos do salão mentalmente. Lá fora há muitos ônibus nos esperando. Estes ônibus vão nos levar descendo a rua Leopoldina na direção da Praça da Estação. Porque lá vamos tomar um trem. Começa em primeiro. E esse trem vai rumar conosco para Pedro Leopoldo. É uma noite de terça-feira. Vamos agora adentrarmos uma casa cristã, o Centro Espírita
Luiz Gonzaga. Nós estamos no ano de 1954. A porta do centro regurgitava de pessoas. Conta André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 16, intitulado Mandato Mediúnico. A equipe, André Luiz, Hilário, Aulos, vocês, todos nós, inclusive as crianças, porque elas fizeram muitas festas na viagem. André Luiz fica impressionado com a quantidade de pessoas. Era uma festa. Mas ao mesmo tempo ele percebia que em meio a essa festa existiam maltrapilhos, enfermos, pessoas desesperadas, corações constrangidos em busca de auxílio. Eis que André Luiz narra para Hilário, admirado, diante daquele prédio sóbrio, falanges de entidades recepcionando os convidados. Evangelizadores encaminhando as crianças. Enfermeiros, técnicos, psicólogos, espíritos, amigos, simples, almas nobres, filósofos, religiosos, políticos, sábios, mas todos eles representando alegria. Porque o Evangelho, Jesus se apresenta sempre em meio a festas. Porque Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos. O nascimento de Jesus é festa. A morte, que para muitos representa tristeza, para o Evangelho significa renascimento, projeção, conquista, definições. Tanto que ele volta no terceiro dia. Uma manhã ensolarada no jardim, enquanto Maria procurava o corpo, ele afirma para ela: Maria, entre outras palavras, por que me procurar a morte se eu sempre falei da vida? E ela volta para ele e diz: Rabone, que quer dizer mestre. Ela entende que o mestre volta porque é promessa. Ele não deixa órfãos. Órfão é aquele que não tem fé. Somos nós que desacreditamos no apoio, na presença de Deus. Por isso ainda necessitamos de buscar Deus lá. Ele está tão perto de ti. Falando através das crianças, de um recado na televisão, de uma música que chega no rádio, numa onda, num fax que tu recebe com eu te amo, ou num beijo que fica mais caliente, o passarinho que nos visita, ou mesmo aquela lágrima da mãe que vê o filho se projetando. É Deus falando. Linguagem católica, mas ainda precisamos, porque ainda não sentimos. Temos dificuldade, inclusive de sentir que Deus me ama. Tanto é verdade que Ele me dá vida. E eu sempre deixo Ele em segundo plano. André Luiz, então, observa que destaca em meio àquele agrupamento uma alma nobre, que era um dos coordenadores do projeto. Por uma questão de ética na época, deram o nome para ele de Gabriel, para fazer uma associação com aquele anjo que visita Maria ou visita todos nós, ou que representa o Espírito da Verdade,
que foi predito que ele há de falar em todos os lugares, para todas as pessoas, independente da religião. Porque o Espírito do Senhor se faz presente. O intercâmbio entre as dimensões é fato. Jesus sublimou isto. Mas ao mesmo tempo disse para todos nós que comunicar com os mortos ou com os vivos, porque muitas vezes os mortos são os vivos e os vivos é que andam mortos, é um dom natural. O anjo visita de várias formas, de uma maneira ostensiva, sutil. Gabriel, ele comandando aquela equipe. E em meio àquele agrupamento de trabalhadores encarnados e desencarnados, nós vamos encontrar uma figura de destaque. Uma médium que foi dado o nome para ela de Ambrosina. Foi um nome próximo de uma irmã mais velha, de Chico, porque eles não podiam escrever sobre o próprio Chico. Então eu estou dizendo que Gabriel, Emmanuel e que Ambrosina é Chico Xavier. E André Luiz fica espantado por conta da conexão, da aproximação, dos laços fortalecidos entre aquelas duas almas, que muitas vezes era difícil distinguir quando o pensamento era do médium Chico Xavier ou teleguiado pelo seu mentor Gabriel. Muito tempo depois, André Luiz foi compreender que eram duas almas que vieram reencarnando ao longo do tempo. Podemos remontar lá daquele período em que Emmanuel ensinava para sua filha as lições da moral, da ética, nos tempos de Roma, quando ele era um senador e ela uma patrícia. Nos referimos a Públio Lentulus, ao mesmo tempo falamos de Flávia, na Feira do Livro. Já tive uma notícia espiritual aqui que há 2000 anos está em promoção. Se não tiver, abaixa. Ou fala que o desconto está embutido no bônus horas. As almas se intercambiavam no que André Luiz define como vibrações compensadas. Afinidade. Porque a mediunidade, para que haja fluidez, para que haja eficiência e produção, tem que se estabelecer afinidade. Porque não basta sintonia. A sintonia pode ser técnica, mas a afinidade é que define a autoridade. Então nós vamos entender por que nos intercambiamos com muito mais facilidade com aqueles que amamos. Nem sempre precisa de pegar o telefone, porque do lado de lá sabe o que tu está pensando. Não é mesmo? As almas gêmeas que se perdem no supermercado, e daqui a pouco ela está lá. E vai lá uma coincidência. Oh, também tive essa intuição. Aproximação. Porque as ondas mentais, as partículas, elas viajam no universo e atingem o objetivo numa velocidade que nós estamos longe de mensurar. Emmanuel nos explica isso na introdução do livro, Nos Domínios da Mediunidade. Mas quando há amor, há comprometimento, há responsabilidade, há operação, porque não basta ter afinidade, sintonia, e não há o quê? Implemento de trabalho. Você conquista.